Vai ser um verdadeiro Apocalipse. apocalipse. São vários os apocalipses na história de Portugal, ou pelo menos tidos como tal, que foram sendo anunciados, mas que depois não ocorreram. Joaquim Fernandes é o autor, o professor Joaquim Fernandes é o autor deste livro. Olá, Joaquim, bom dia. Bom dia, professor. Não nos faltam histórias. Eu até me apetece dizer, este é o primeiro volume, não é? Sim, poder-se-á dizer, de facto, ficaram outros nas margens, enfim, de um possível segundo volume, mas vamos vendo. Podemos eleger, podemos fazer um top 3 dos apocalipses? Podemos eleger... Então qual foi o apocalipse? Eu diria que há duas grandes categorias de fenómenos associados, digamos, a possíveis fins do mundo, ou apocalipses, que foram sendo registrados na história de Portugal. No meu livro, no fundo, são 2000 anos de história que estão... que contém, de facto, temos também alguns registros, não é? Sintomas, crises idênticas à crise que ainda estamos a viver, não é? E que foram tomados pela população em geral, naturalmente pouco informada, e então em áreas remotas, naturalmente com muito menos informação daquelas que hoje possuímos. Mas, de facto, temos, digamos, as ameaças de origem externa, nomeadamente aquelas que ocorrem fora do nosso planeta, auroras boreais, eclipses do Sol, asteroides, cometas, e depois temos os fenómenos que são gerados na própria Terra, nomeadamente os sismos, os terremotos, conforme estávamos a citar aí, onde avulta naturalmente o grande fenómeno de 1755, não só o sismo, mas tsunami, que acompanha o sismo, não é? Que ocorre exatamente numa celebração religiosa. No dia 1 de novembro, exatamente, o dia de Todos Portanto, os terá Santos. sido um castigo para o povo, foi um castigo divino, não é? De facto, toda a atmosfera, embora já estejamos, digamos, num século que apontava para um racionalismo, mas obviamente em termos de cultura do povo, isso não valia nada. O que valia, de facto, eram os sermões que vinham do púlpito, anunciando castigos, face naturalmente aos pecados coletivos e individuais, não é? E, portanto, naturalmente que o terremoto de 1755 foi tido como um grande castigo em termos nacionais. Podemos eleger esse como o apocalipse? Sim, pode ser, se quisermos, no primeiro, topo, não é? No topo. Mas há outros fenómenos naturais que ficaram associados pelo povo a castigos, não é? Aí as pestes associadas a castigos são, de facto, uma das marcas impressivas, digamos, da nossa reação mental. Porque nós estamos aqui a falar de emoções, estamos a falar de sensações imediatas, não estamos a falar de razão, não é? E, portanto, digamos que estamos numa zona da história que é a zona subterrânea da história de Portugal. Não é a história da economia, não é a história da sociedade, não é a história das ideologias, é a história daquilo que não é dito ou é mal dito de outra maneira e que é escondido, que tem a ver com reações, sobretudo, que têm uma relação ínfima e confessada com o sobrenatural, com aquilo que não se explica. E, portanto, toda a soma de incidentes que foram tomados como ameaças aos nossos dias, os fins dos nossos dias, os fins do mundo, é esse o termo da ideia do apocalipse, que é, no fundo, a tradução do Apocalipse de São João, a leitura do Apocalipse, portanto, o fim dos tempos, não é? Professor, mas a verdade é que nós tivemos um muito recente, o Apocalipse, e eu ainda não li o livro, e não sei se o incluiu, que era a passagem de 99 para 2000. Está aí tudo. Também está? Está até 2012, coincide com a profecia dos Maia, que também anunciava que o ciclo de vida humana iria terminar. Só que esqueceram-se de dizer que reatava de imediato. Aliás, a ideia do próprio Apocalipse, em termos etimológicos, enfim, não é matéria agora para discussão, mas dá a ideia que é o fim, mas depois há um recomeço. É o recomeço, é um ciclo, não é? Que termina, fecha-se um ciclo e a pessoa recomeça, não é? Portanto, o que eu procurei, de facto, definir foi estudar um pouco as reações individuais e coletivas, tendo como pano de fundo a nossa presente crise. Isso foi até curioso, porque em termos cronológicos, esse livro era para ter saído em fevereiro do ano passado, 2020. Era uma antecipação. Passado um mês as livrarias fecharam. E daí eu dizer que tinha sido o professor o culpado. E o meu editor, o conselheiro da Contraponto, me disse, vamos ter que adiar. Ok, pronto. Mas é que estamos a viver esta crise e penso que os leitores que tiverem a oportunidade de ler o livro terão sempre presente aquelas sensações e situações que nós hoje ainda estamos a viver, embora hoje um bocadinho de maneira mais amena, não é? Professor, olhamos para há 100 anos, porque há 100 anos nós vivemos uma crise semelhante a esta, uma doença muito próxima a esta, que também... Mónica, no Porto, que 1899. Produziu o segundo cerco do Porto, aí o cerco sanitário. Eu estava a referir-me à gripe espanhola.
A gripe espanhola em 1918. Exato, faz 100 anos, não é? É, e que é muito exatamente. semelhante a esta, onde também tivemos um movimento anti-máscaras, tivemos vários movimentos Essa foi de negacionistas, facto, não é? Essa foi uma situação muito séria. Com mais de 100 mil mortos, segundo se diz, não é? Com os registros não são Milhares de certos. mortos não é a situação nada se compara à de hoje, mas eu tomava como referência, Diga. estava a tentar tomar como referência em termos das tais reações que nos têm Populares, acompanhado ao não é? longo do Sim. tempo, sobretudo até, digamos, com origem nas pessoas e nas coletividades, a peste bubónica de 1899. Sim. Em primeiro lugar, porque é interpretada por um grande novo que hoje está na primeira linha dos noticiários, Ricardo Jorge. Sim, Dr. famoso Ricardo Jorge, instituto. não é? Então, o chefe do Departamento Municipal de Saúde, no Porto, acabou por ser uma pessoa mal amada, foi inclusive ameaçado de morte pela população, não é? Porque o dilema do Porto em 1899, aliás, muito bem equacionado pelo jornalista e filósofo Sampaio Bruno, nas suas colunas que ele escrevia no jornal A Voz Pública, um jornal republicano, ele definia já muito bem a questão da economia contra a saúde. E, portanto, o Porto, como cidade comercial e exportadora, estava completamente bloqueada pelas tropas. Eram mais de 3 mil militares que cercavam a cidade. Mandaram fechar a cidade, não é? Ninguém entrava, ninguém saía. E o Porto estava a ficar asfixiado. E é a perspectiva. Aliás, tem aí algumas citações do Sampaio Bruno, em que ele diz precisamente que o pior medo é o medo da pandemia, não propriamente o medo da febre, da peste bubónica em si, da doença. Portanto, o Porto arriscava-se a morrer da cura e não da doença. doença. No fundo, é o dilema que nós temos estado a discutir aqui ao longo destes últimos meses, não é? Outras reações interessantes é a reação, para já, enfim, o aparecimento da máscara facial, concebida por um médico, Afonso Lemos, aqui no Porto, que, aliás, que eu publico. Tenho até um retrato desse modelo inicial. Por acaso não está aí, ficou de fora. É para o próximo volume, é o que eu Ficou para o digo. próximo volume. Mas o movimento da reação interessante coletiva, sobretudo da população feminina do Porto, ali do bairro da Fontinha, que se recusaram a tomar o soro anti-peste e vieram em grande multidão até ao Marquês de Pombal a protestar, porque não queriam, obviamente... Era só o que faltava. Isto já para não falarmos, por exemplo, dos eclipses, já para não falarmos dos cometas e das superluas. Eu imagino o que há 100, 200 anos, o que seria uma superlua, não E é? ficávamos muito tempo a conversar com o professor se tivéssemos mais tempo, não Em é? termos medievais, Para terminar, professor, por o favor. grande medo é o eclipse de 1119, no reinado de Dom Sancho, o grande pavor. Depois há as pestes associadas à grande peste negra que assolou a Europa, o cerco de Lisboa pelas tropas de Dom João, Castela, acabaram por ser os sitiantes a sofrer a peste e os portugueses que estavam nas muralhas... Porque estavam de Lisboa sitiados. Ficaram protegidos. O professor, temos que comprar o livro. Tem que ser. Quem quiser Apocalipse, saber mais, os vários fins tem que do comprar mundo o da história de livro. Portugal. O livro é do professor Joaquim Fernandes. Obrigada, Muito obrigado. professor. Muito obrigado por aqui ter Até vindo. breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou dar um Com conselho, esta não é? sugestão e agora...